quando você vai ler Hebreus, nós vamos ver que ela tem um conteúdo e uma forma diferente de carta. Ela não é bem uma carta. Por exemplo, ela não tem uma apresentação, ela não chega apresentando e falando com relação a algumas outras pessoas, tipo, citando nomes. Não tem. Ela, no meio da carta, ele não faz, por exemplo, citações de nomes de pessoas e fica falando assim, no final faz outras citações, ou tem um encerramento de carta. Ela não tem uma forma escrita de carta. Por causa disso, tem um teólogo do século XIX, e ele é chamado de A.T. Robertson. Ele foi considerado no século XIX o maior especialista em Novo Testamento, esse teólogo. E ele falava que, na verdade, essa carta que nós chamamos de carta aos Hebreus, ela é uma carta que ela não era considerada carta, mas ela era o maior tratado apologético que já existiu na história. Porque quando nós pegamos o autor de Hebreus falando a respeito de Cristo e falando a respeito da fé em Cristo, e ele vem trazendo muito mais do que uma simples fala, ele faz uma defesa a respeito da fé que ele tinha e a respeito de quem era Cristo. O que seria a apologética, a apologia? Fazer apologia é você defender algo. Às vezes nós ouvimos muito falar assim, fulano está fazendo apologia às drogas, está defendendo o direito ao uso das drogas. Quando nós vamos estudar apologética no sentido da teologia, nós estamos defendendo a fé cristã, e esse teólogo, no século XIX, ele falava isso. E isso hoje também, muitos teólogos hoje entendem desse mesmo modo, que ela é sim um tratado teológico apologético, porque ele vem fazendo defesas a respeito de quem era Cristo, da fé cristã, de como nós devemos adorar Cristo, de como era a fé no Antigo Testamento no que diz respeito à forma cultica e como deveria ser a partir de Cristo. E aí uma questão interessante também é que existe uma corrente teológica, e essa realmente é a mais aceita, que fala que, ao invés dela ser uma carta, e ainda que admitam que ela seja também, tem um cunho apologético, ela é um sermão expositivo, escrito. Eu, particularmente, eu olho para ela e vejo dos dois modos, mas eu realmente identifico ela bastante como um sermão expositivo. O que seria um sermão expositivo? É você pegar um texto bíblico, ou pegar alguns textos bíblicos, e você chegar, trazer a leitura desse texto e começar a expor em cima desse texto, explicando o texto. Pega sua Bíblia aí, abre em Hebreus comigo aí, e dá uma olhadinha para você ver que interessante um negócio que tem em Hebreus. Você vai observar que tem alguns textos que eles estão em recuo, eles estão um pouquinho para frente. Aí, o início do parágrafo, ele vai um pouquinho para frente. Como, por exemplo, aí, no capítulo 1, no versículo 5, olha aí para você ver, está falando assim, a qual dos anjos disse jamais? Aí vem, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E aí ele vem fazendo uma série de citações do Antigo Testamento. E aí na nossa Bíblia vem com um certo recuo para que nós saibamos que isso daqui são citações que estão sendo feitas do Antigo Testamento. A partir do momento que ele faz essa citação, ele começa a trazer explicações, ou seja, ele faz uma exposição desse texto que ele citou, explicando para aquelas pessoas que seriam os que receberiam essa carta, para que então eles pudessem entender tudo que estava sendo dito aqui. Então, existe um consenso de que não é muito bem uma carta, é um sermão expositivo que alguém, ao receber essa carta, chegou e expôs para a igreja de forma que toda a igreja entendesse.